Se você é daquele que pensa que é dos carecas que elas gostam mais, está plenamente enganado. Isso é coisa de música carnavalesca. É sobre transplante capilar e a devolução da sua autoestima que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora. Mais um Câmera Brasil. Doutora, então quer dizer que essa marchinha carnavalesca que diz que é dos carecas que elas gostam mais é fake news? É fake news, Roberto, com certeza. Hoje em dia, valorização da autoestima é a melhor coisa que tem. Os homens estão cada dia mais preocupados com isso. Doutora, o que vem a ser transplante capilar? Como que acontece? Transplante capilar é uma técnica definitiva, é um tratamento definitivo para calvície, Roberto. É muito interessante porque nós tiramos dessa parte posterior, então, os folículos para colocar em outras regiões. E qual é o resultado? O resultado é muito bom, Roberto, muito bom, porque é de forma definitiva que a gente consegue resolver a calvície, né? Doutora, e como é o pré e o pós-operatório? Nós vamos pedir para o paciente vir à clínica, então, fazer toda a marcação de onde vai ser a hairline, que seria a linha de onde a gente vai implantar o cabelo. E no pós-operatório, esse pós-operatório ocorre aqui na clínica, com recomendações também para o paciente fazer em casa, né? E o procedimento acontece num só dia? Num só dia. Nós conseguimos, dependendo do paciente, a necessidade de fazer 1 a 2 dias, mas geralmente a maioria dos casos é um dia só. Essa técnica é a popular, pelo menos reconhecida como técnica FUI? Sim, essa é a técnica FUI, Roberto, na qual nós tiramos os cabelos da pessoa, os fios de cabelo atrás e implantamos na frente. É uma técnica sem corte. Doutora, o cabelo transplantado nunca mais cai? Se tivermos cuidado no pós-operatório, ele não irá cair mais não. Ele é definitivo, com cuidados. E quanto tempo depois que é feito esse procedimento, a pessoa volta às atividades normais? Após 5 dias é possível voltar ao normal, ao trabalho, tudo direitinho, sem problema nenhum. A área doadora fica com alguma cicatriz? Não, na técnica FUI nós não temos cicatriz. Perfeito. E quando o cabelo volta a crescer? Após 3 meses do procedimento, já é possível ver os cabelos crescerem e começarem a observar o resultado final. Doutor, é comum também encontrar mulheres com alopécia? É muito comum, Roberto, é muito comum vermos mulheres com alopécia, tanto homens como mulheres. E qual é o tratamento para elas? O tratamento para elas são tratamentos clínicos, na qual nós injetamos substâncias no couro cabeludo, fazemos vários procedimentos para crescimento dos fios e dos folículos. E dão reais resultados? Temos um resultado muito bom nestas mulheres. Qual é a opção para os pacientes que não querem passar pela cirurgia? As opções nós temos o microagulhamento capilar, a intradermoterapia, alguns outros tratamentos de calmantes do couro cabeludo. Cada caso é um caso, Roberto, né? Depende de qual é o tipo de calvície e de queda de cabelo que o nosso paciente vai apresentar. Doutora, qual é a principal linha de cuidado com a beleza que essa clínica oferece? Então, nós oferecemos, além do transplante de cabelo, transplante de sobrancelha, transplante de barba, além de outros tratamentos faciais, como preenchimentos, rejuvenescimentos faciais, harmonização orofacial, entre outros tratamentos corporais. E qual é o profissional habilitado para esses procedimentos? Então, nos transplantes de cabelo, o profissional habilitado é o cirurgião, né? O dermatologista, o cirurgião plástico e o cirurgião são profissionais habilitados para realizar os transplantes. E quais os perigos de não se buscar um especialista?
Os perigos que podemos ter complicações, né? Vários tipos de complicações, como sangramento da área doadora, maus resultados ou resultado não esperado. E quanto ao transplante de sobrancelha, como é o procedimento, a procura e a quem é indicado? O transplante de sobrancelha é feito a partir da retirada de folículos do cabelo da parte posterior e na qual nós implantamos na região da sobrancelha. Ele é indicado, Roberto, então para aqueles pacientes que têm falhas nas sobrancelhas, por algum motivo, esses pacientes que fizeram muitos micropigmentação e que tiveram queda dessa sobrancelha, não só queda parcial, como queda total também da sobrancelha. E a procura está sendo grande, doutora? A procura do transplante de sobrancelha tem sido grande, sim, até porque nesse procedimento, então nós retiramos os folículos, colocamos na região da sobrancelha de forma que fique natural. O resultado então é muito bom e muito natural. Para ti, doutora, qual é a importância da primeira consulta? Então, a importância da primeira consulta, Roberto, é que é nessa consulta que nós vamos avaliar a real necessidade do paciente. Qual que é o melhor tratamento com o melhor resultado para os pacientes? Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora da sua experiência profissional. Então, eu sou médica, né, formada aqui no Brasil, depois fiz vários cursos de especialização fora do Brasil, sou cirurgiã aqui pelo Brasil e posteriormente tive a oportunidade de fazer alguns cursos no exterior, né? Nós temos experiências, começamos a nossa clínica agora, mas já temos uma vasta experiência no exterior, lá em Israel, em Portugal, na Europa e em alguns outros países. Olá, Suzana, tudo bem? Tudo bem. Suzana, o padrão de beleza é igual para todo mundo? Não é igual. Ele é imposto pela sociedade, né? Mas cada pessoa é única, né? A gente, através das avaliações, a gente define o padrão que a pessoa procura, né? Busca até nós. E o que compõe uma harmonização facial com naturalidade? Ela compõe diversos procedimentos, né? Através de botox, orofaciais, tem os peelings, tudo depende muito da necessidade, né, de cada paciente que nos procura. Aqui a gente procura, através da harmonização também, fazer na maior naturalidade possível. E o botox continua sendo o queridinho dos procedimentos? Ainda continua. Ele está nos principais procedimentos, né, do rejuvenescimento facial e ainda continua no top 10 dos procedimentos, sim. E é comum você atender uma paciente que costumeiramente sai às ruas notando as outras pessoas que fizeram algum tipo de procedimento e não quer ficar igual? Sim, principalmente na sobrancelha, né? Essa é a maior preocupação das mulheres em relação à sobrancelha, não ficar igual a outras pessoas que elas, né, viram na rua com a sobrancelha lá em cima. Sempre pedem para que seja uma harmonização perfeita. Além dos tratamentos em si, se faz necessário a mudança de hábitos? Sempre após os procedimentos, a gente sim, né, pede para que tenha alguns cuidados, algumas mudanças nos hábitos, principalmente relacionado a esporte, a esforço físico. Então, cada procedimento tem os cuidados pré e pós, né? Então, Suzana, e os homens estão mais vaidosos, procurando mais tratamentos estéticos? Se sim, quais os tratamentos? Estão bastante. Facial, corporal também, né? Que a gente tem aqui na clínica, que envolve desde uma massagem modeladora até técnicas avançadas, né? Para modelar o corpo, e os homens estão procurando bastante. Suzana, para as mulheres, retornando ao tema tratamentos especiais, o terror continua sendo celulite, estrias e flacidez? Sim, essa é uma procura também bastante grande.
outros procedimentos, né, como a drenagem linfática, bioestimuladores de colágeno. Então é o que a gente consegue reduzir bastante que assusta, né, as mulheres hoje em dia. E essas mulheres também vêm atrás daquele procedimento para o bumbum, querendo ter o bumbum na nuca? Um bumbum maior, né? Sim, elas vêm muito atrás. E aqui a gente faz tudo dentro do protocolo, tudo com segurança e cuidado para que elas saiam daqui satisfeitas, né? E principalmente com saúde. Como obter mais informações sobre o que foi falado? Qual é a melhor forma de contato com vocês? Hoje em dia, devido à comunicação em redes sociais ter aumentado bastante, a nossa maior comunicação com os pacientes, né? Tanto os que já são nossos pacientes quanto os que venham a ser, é o WhatsApp, Facebook e Instagram. Perfeito, eu quero agradecer a sua participação, assim como também da doutora Andressa, e destinar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Nós que agradecemos, né, a confiança no nosso trabalho, e a gente assim está muito feliz, né, expandindo para Castro agora também, e convidar a todos, né, para conhecer os nossos procedimentos, e serão muito bem-vindos e muito bem cuidados por nós. O nosso assunto agora é implantodontia. Você sabe os benefícios dela para o resgate da autoestima e lhe devolvendo os prazeres que a vida lhe oferece? Esse é o tema que vamos apresentar agora. E é bem isso mesmo, doutor. A implantodontia ela veio também para ajudar no resgate de autoestima do paciente? Com certeza. A implantodontia ela é uma especialidade odontológica que ela vai devolver para o paciente os dentes ausentes, né? Então o paciente perdeu um ou mais dentes, com a implantodontia ele vai conseguir resgatar esses dentes, resgatar a sua autoestima. E o implante dental pode melhorar a aparência do sorriso? Perfeito. Quanto não é prejudicial para uma harmonização de um sorriso, para um sorriso bonito, perder um dente da frente? O quanto não impede a gente de sorrir, né? E a implantodontia devolve esse sorriso, né, em um elemento, dois elementos, todos os dentes, fazendo você sorrir de novo e principalmente resgatando a função, né, principal dos dentes, que é a mastigação. Perfeito. Doutor, a implantodontia ela chegou quando no Brasil? Bom, os primeiros implantes foram instalados por volta de 1987. Então, assim, se você for considerar com as outras especialidades odontológicas, ela é uma especialidade razoavelmente recente, mas que evoluiu muito. Com essa evolução, toda a parte da ciência e a parte clínica também evoluíram, né? Com isso, muita gente tem acesso, muitos profissionais habilidosos estão trabalhando com a implantodontia, o que permite que os nossos pacientes tenham acesso e principalmente consigam atingir ótimos resultados sem ter um custo tão alto como era na década de 90, por exemplo. E quais são os principais benefícios do implante dental em comparação com outras opções de substituição de dentes? Perfeito. Talvez o grande diferencial do implante frente às pontes fixas ou aparelhos removíveis é a gente consegue trabalhar somente no local onde o paciente perdeu o dente. A gente não vai precisar fazer desgastes, ou seja, criar algum tipo de problema nos dentes que estão saudáveis ao lado dessa ausência dentária, né? Então, e é um método que a gente devolve 100% da força, potência mastigatória que esse paciente tinha quando tinha todos os dentes. Pessoas que convivem há muito tempo com dentadura, a popular perereca. Exato. Seria uma boa opção o implante?
a opção que vai resgatar toda a autoestima e funcionalidade para esse paciente, né? O paciente que tem dentadura, para nós profissionais, ele é considerado como um desdentado total, ele é praticamente um aleijado bucal. A palavra é muito forte, mas é exatamente isso. É como se ele tivesse perdido um braço, uma perna, ele perdeu todos os elementos dentários, né? Com isso, o que acontece? Ele não consegue mais mastigar os alimentos propriamente, né? Então ele vai começar a engolir os alimentos em pedaços maiores, tendo gastrite, dificuldade em todo o processo digestivo, ou ele vai mudar a sua alimentação para uma alimentação pastosa, né? Que não vai dar os mesmos nutrientes que uma alimentação normal. E os implantes, hoje com 8 implantes, a gente consegue restabelecer todos os dentes que esse paciente perdeu, tanto na parte inferior como na parte superior. E quanto tempo dura um implante dental e como isso pode afetar a qualidade dos benefícios? Perfeito. Um implante dental é muito bem a gente deixar claro, porque assim, para a grande maioria da população, até para os nossos pacientes, os nossos clientes, acham que o implante já é o dente. Não, o implante ele é ou um pino metálico ou hoje em dia ele já pode ser um pino de zircônia que vai substituir a parte da raiz do dente, a parte que está em contato com o osso, né? A partir do implante instalado no osso e sofreu um processo que passa por uma organização óssea ao redor, ou seja, o osso integrou nesse implante, esse implante é para sempre, né? O que pode ser substituído por quebra, alguma coisa, é o dente que está sobre esse implante, que está ligado ao implante, tá? Isso significa dizer que quando o paciente vem fazer o procedimento, ele primeiro instala o pino. Isso. Ele não sai do consultório com o dente, precisa primeiro acontecer essa integração. Perfeito. Então a gente tem vários tipos de tratamento. Como eu disse, a implantodontia evoluiu muito. Hoje já é possível sair com os dentes na mesma sessão. Porém, o que a gente tem que deixar bem claro é que o implante é apenas o pino, entende? Então o implante ele não é visível para o paciente, ele fica dentro do osso. E qual é a quantidade mínima e máxima de implantes? Perfeito. Então assim, vamos pegar um paciente desdentado total e queira restabelecer toda a sua função novamente. O mínimo que a gente consegue seria 4 implantes na parte inferior e 4 implantes na parte superior. São as famosas all-on-4 hoje em dia, né? As próteses que a gente, até no Google, a gente tem esse mesmo método. E o número máximo, você vai aí restabelecendo dente a dente, porém tem um limite pela proximidade desses implantes. Geralmente 8 implantes na parte superior, 8 implantes na parte inferior para restabelecer toda a arcada dentária de maneira fixa para o paciente. Idade mínima e máxima? A idade mínima você tem que ter parado o seu crescimento ósseo, né? Geralmente as meninas aos 16, os meninos um pouquinho mais tarde, né? Mas isso a gente tem alguns estudos para fazer essa prévia, né, da instalação dos implantes. E a idade máxima, desde que o paciente esteja com a saúde em dia, não tem nenhuma. Isso quer dizer que diabético ou mulher gestante pode também? Ótima pergunta. O diabético controlado, ele é considerado um paciente normal para a gente. O diabético descontrolado, primeiro a gente vai ter que controlar essa diabetes, essa glicose não pode estar alta, né? Então a gente vai pedir lá um exame de hemoglobina glicada para o paciente e quando isso estiver controlado, ele pode se submeter tranquilamente à fase de implantodontia, à fase de instalação dos implantes. A mulher grávida, a gente aguarda, né, ela ter o neném para depois sim submeter-se à implantodontia. Existem riscos ou complicações associadas ao procedimento de implante? Perfeito. O que a gente ouve muito dos nossos pacientes? Eu fiz um implante em outro local e rejeitou, né? Essa palavra rejeição, ela não está ligada aos implantes. Não existe rejeição ao implante, porque se existisse, nós dentistas deveríamos entrar com medicamentos imunossupressores antes da cirurgia, e isso a gente não faz. Então o que pode acontecer é uma não formação óssea adequada ao redor desses implantes, né? E a gente, se porventura acontecer,
remove esse implante e instala outro novamente. O implante dental pode ajudar a prevenir a perda óssea na mandíbula? Pode sim, perfeito. Um paciente que não tem dente nenhum na mandíbula e utiliza uma prótese dentária, essa prótese, com o passar dos tempos, ela vai começar a ficar mais bamba, ela vai se movimentar mais. E esse movimento faz com que o osso tenda a ser reabsorvido pelo organismo, ou seja, o paciente sempre vai perder osso. A partir do momento que a gente instala os implantes, essa perda óssea reduz drasticamente, né? A gente quase que estabiliza essa perda óssea, principalmente em pacientes desdentado total. O procedimento acontece na própria clínica ou precisa de ambiente hospitalar? Bom, a gente tem 3 métodos de atendimento aos nossos clientes. Pode ser na parte clínica, com anestesias convencionais, odontológicas. Se o paciente é um pouco mais ansioso, não quer participar do ato em si, a gente chama uma anestesista, uma médica, e faz sob sedação consciente, né? Ou em casos maiores, onde tem muito tempo, onde a gente prevê enxerto ou algo muito invasivo, a gente vai para âmbito hospitalar, mas é muito raro. 99% é resolvido em âmbito de consultório mesmo. Quais são os benefícios a longo prazo do implante em comparação com outras soluções temporárias? Bom, todo tratamento temporário na odontologia, como o nome diz, ele é temporário, ele é provisório. Ele deve ser substituído por um definitivo o mais rápido possível. O implante, ele é um tratamento definitivo, que a gente chama, né? Ele é um tratamento que vai durar um longo tempo. Então ele só traz benefícios frente aos provisórios, né? E principalmente porque a gente não desgasta dente para fazer os implantes, a gente mantém a integridade dos outros elementos dentários. Algum desconforto ou dor durante o processo de implantação? O que a gente tem de relato dos nossos pacientes? É claro que a cirurgia sempre vai ter um corte, vai ter uma perfuração. No transoperatório, esse desconforto é controlado, né, com os anestésicos locais ou com a sedação. No pós-operatório, com medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, que irão controlar. Essa dor é muito controlada. O pós-operatório, na grande maioria das vezes, é muito simples. O paciente passa por esse pós-operatório sem grandes complicações. E assim, a gente tem relato de, no dia seguinte da cirurgia, o paciente já nem toma mais o analgésico, porque já não é necessário. Dr. Gustavo, quais são os cuidados e manutenção necessários para manter os benefícios do implante? O implante, como qualquer dente ou qualquer procedimento que é feito em boca, ele precisa de uma manutenção. Né? A gente tem que imaginar como se fosse um carro. Tirou da concessionária, a partir dali a gente tem o plano de manutenções. Dependendo do tipo de prótese sobre o implante, a gente tem a cada 6 meses, né, a cada ano, radiografias periódicas para a gente saber como está o osso ao redor desse implante. Então o cuidado continua o mesmo. A prevenção ainda é a melhor solução na odontologia. Existe algum tipo de restrição alimentar após a realização do implante? O que a gente pede é assim, pacientes que passaram por a cirurgia do implante, dependendo da localização desse implante, a gente aguarda para não se alimentar com alimentos extremamente duros um certo período, né? Dependendo do caso, 1 mês, 2 meses, mas em um curto espaço de tempo, toda a alimentação desse paciente volta ao normal, ou diferente, ele volta a ser normal quando ele tinha dentes, né? Ou seja, os prazeres da vida retornam a ele. Perfeito, né? O convívio com as pessoas retorna, você pode ir num churrasquinho, comer, dar risada, sem ter o risco de ter que ficar colocando a mão na boca, né? A timidez, né? A gente vê pacientes aí que, mesmo na avaliação, na anamnese, 2, 3 vezes colocam a mão na boca, não sorriem, né? Então isso tudo traz um malefício para o paciente, né? Ele começa a ficar retraído, e o implante, juntamente da odontologia como um todo, traz toda essa autoestima novamente. Fale um pouco sobre o pré e o pós-operatório. Bom, como que a gente faz o pré-operatório do paciente? São solicitados alguns exames, né? Exames próprios para isso. A gente observa muito se o paciente já utilizou ou utiliza algum tipo de medicamento que dificulta a integração desses implantes.
E o pós-operatório, ele é feito dependendo muito de como foi a cirurgia. Geralmente, como eu falei com você, o pós-operatório é apenas com medicamentos básicos ali, um anti-inflamatório, um analgésico, e esse paciente vai passar tranquilamente esse pós-operatório. Doutor, qual é a importância da primeira consulta? Na primeira consulta, a grande chave da primeira consulta é a gente saber a dor do paciente, né? O porquê que esse paciente veio aqui, o quanto que incomoda essa perda de um ou mais dentes, quanto ele está deixando de conviver com os amigos, com a família, e o quanto isso ele está disposto também a passar por um procedimento, né? A gente tem que demonstrar segurança para o nosso paciente e demonstrar que a gente está apto a realizar o sonho dele, a conseguir resolver o problema dele de uma maneira simples e proveitosa para ele. Qual é a importância de um especialista, ou seja, mãos habilidosas fazem toda a diferença? Perfeito. Hoje em dia, apesar de a gente ter cirurgias guiadas, né, que são todas planejadas em computador, a importância de um cirurgião habilitado, capacitado, tanto para fazer a cirurgia do implante, quanto para fazer a prótese e qualquer outro procedimento odontológico, eu acho que o treino, a prática, o estudo leva à perfeição, né? Então isso é muito importante. Doutor, nos fale um pouco sobre a sua experiência profissional. Eu sei que o senhor também ministra, né, cursos. E quando foi que começou o seu interesse nessa especialidade que é implantodontia? Perfeito. A gente tem curso de implantodontia e de prótese desde o ano 2000. Então a gente está completando aí 24 anos de experiência. Eu aqui no consultório só lido com prótese sobre o implante, né? Aqui na clínica a gente tem um time integrado, então a gente tem a implantodontista, a gente tem o periodontista, a gente tem todas as especialidades odontológicas para atender no mesmo local e dar o benefício desse paciente ter todo o acesso a um especialista de cada área na mesma região, no mesmo local. Então são ganhos para o paciente que vem se tratar numa clínica multidisciplinar. Perfeito. A multidisciplina, a gente consegue, juntamente com os outros profissionais, fazer um planejamento mais assertivo, né? Eu não vou saber tudo sobre tudo na odontologia, mas eu vou ter colegas que vão me auxiliar a fazer o plano de tratamento mais correto para esse paciente. E é isso que a gente tenta aqui no Instituto proporcionar aos nossos clientes. Quero agradecer a sua participação, destinando o tempo necessário para as suas considerações finais. Obrigado, Roberto. Quem agradece sou eu. E dizer que o Instituto está aberto, de portas abertas, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da clínica, para responder qualquer tipo de pergunta sobre a odontologia. Como eu falei, a gente atua em todas as áreas da odontologia, então a gente está preparado para responder todas as dúvidas dos nossos futuros clientes ou até mesmo de profissionais, de colegas. Eu acho que essa interação é muito importante. Obrigadão. Muito obrigado.